Bom dia, muito bom dia a todos os presentes que se farão presentes no quarto e último dia do Congresso Multidisciplinar em Saúde. É com muita alegria que eu venho fazer essa abertura juntamente com a Emily, também membro do CERTO. Hoje gostaríamos de iniciar as nossas apresentações parabenizando o SUS, né, considerando que ontem foi o aniversário de 30 aninhos do nosso Sistema Único de Saúde, né, com o nosso dever cívico, né, de defender e fortalecer, né, um sistema que, apesar de todas as dificuldades, né, ainda assim, nós ainda estamos podemos dizer, né, em uma posição privilegiada de ter um sistema com participação popular. E hoje, iniciando os nossos trabalhos, teremos a presença do ilustre Brian Gordon Lotalo Kibuka. Vou deixar a palavra com a Emily para apresentá-lo e a gente dá continuidade. Bom dia a todas e a todos, né? Sila já fez as apresentações. Eu gostaria de falar que estou me sentindo honrada em estar participando do Congresso e mais honrada ainda em poder, né, convidar um dos meus mestres de caminhada. Com o imenso prazer que a gente tem o professor Brian para falar com a gente hoje. Brian, que é graduado em Letras e Teologia pela UFRJ, UNESP, é professor de graduação da UFES atualmente, além de ser mestre em História Social pela UF e doutorando em História Social também pela UF. Passo a palavra para o professor. Ok. Um bom dia a todos e todas. Bom dia, Emily. Bom dia, Silas. Muito obrigado pelo convite. É um prazer muito grande estar com vocês nessa manhã. O prazer é nosso. Ok. Eu trouxe para a apresentação alguns slides que vão guiar nosso percurso de discussão sobre doenças. Minha atividade de ofício é história, eu sou historiador, e nessa investigação de doenças, epidemias, pandemias, que é bem oportuna, dada a condição que nós temos vivido, da pandemia de Covid-19, nós queremos compartilhar um pouco dessa experiência histórica humana com doenças, epidemias e também pandemias. Essa era a temática que nós nos propusemos a colocar para vocês. Bom, inicialmente, nós precisamos pensar que os conceitos de doença, epidemia, pandemia, endemia, não são conceitos que são tão fáceis de serem obtidos, uma vez que a doença ela é uma realidade patológica, de fato, as pessoas ficam adoecidas, é um fenômeno biológico, patológico, médico, que é estudado por biólogos, por epidemiologistas, por pessoas dos vários campos das ciências da saúde, mas existe um aspecto da doença, da enfermidade, que é social, que é cultural, e que não pode ser deixado de lado quando nós analisamos e investigamos a história das doenças, especialmente quando nós vivenciamos um período pandêmico. E a prova disso está no nosso contexto brasileiro, em que nós temos os profissionais do campo das ciências da saúde ou das ciências biológicas apontando estratégias de combate a uma pandemia grave que vitimou, a esse ponto, mais de 135 mil pessoas no Brasil. Quando nós observamos a discussão que é feita no discurso público sobre a doença,
nós observamos que várias questões que são abordadas não têm absolutamente nada a ver com a doença. Por exemplo, nós percebemos que são dadas indicações, por quem não é médico, de medicamentos que seriam úteis para o combate à doença, ivermectina, a própria hidroxicloroquina ou a própria cloroquina. Mas por onde que coletaram esses dados? De onde vêm esses medicamentos? Pois bem, se nós analisarmos sociologicamente os entes que apregoam que esses medicamentos são eficazes, eles são de origem militar. O ministro da Saúde é militar, o presidente da República é militar, e os militares tendem, no seu processo de treinamento, a fazerem exercícios em situações extremas. E nessas situações extremas, eles ficam, por exemplo, fazendo exercícios em selva, são dispostos à malária. Ou então eles podem adquirir muitas verminoses. E quais são os medicamentos utilizados para combate tanto da malária quanto da verminose? Para a verminose, ivermectina. Da malária, a própria hidroxicloroquina ou a cloroquina. Então, o que nós temos aqui é o lançamento para o debate público do combate à doença de um medicamento especializado dos militares. Essa lógica de o que é militar é bom e o que é militar deve ser honrado, e por isso nós vamos dar a alternativa de um remédio que é utilizado pelos militares, parece primitivista, parece pouco desenvolvido, mas é eficaz diante da base de apoio e diante da desconexão da base de apoio do governo à relação de causalidade, ou seja, de causa e efeito. Eu tomo um medicamento, o medicamento faz bem de fato. Não precisa disso. Precisa da relação de crença no personagem que propõe esse medicamento, seja o presidente da República, seja algum outro ente. Então, nós não temos aqui uma questão de doença nos trâmites da investigação científica do campo das ciências biológicas ou das ciências da saúde, mas o que nós temos aqui é um lugar social da doença, em que a doença é combatida a partir da proximidade com um grupo social específico, que seria um grupo privilegiado para explicar como a doença se equaciona. Mais ainda, eu acho que a gente tem que avançar para uma outra direção mais grave ainda, de que não operam apenas na sociedade pessoas que são, falando no sentido iluminista, ilustradas, que bebem no conhecimento daqueles indivíduos que são especialistas. Grande parte das pessoas explicam fenômenos como epidêmicos, endêmicos, doenças, a morte, como, na verdade, uma ação divina, uma ação proveniente de algum tipo de punição, por causa de algum tipo de tendência, de algum tabu que foi ultrapassado. Isso é muito comum hoje em dia no Brasil, inclusive. Então, não é por acaso que você tem uma base de apoio religiosa para um governo que apresenta medicamentos sem comprovação de eficácia, e essa base de apoio religiosa não tem dificuldade em aceitar essa medicação, só que essa base de apoio religiosa compõe quase 30% da população brasileira, se não mais. Logo, o que nós temos aqui não é a ideia da doença como uma realidade patológica, mas a doença como uma construção social, em que ela tem que ser enfrentada por quem é homem. Outra coisa do discurso público, tem que ter coragem para enfrentar a doença, que essa coisa de isolamento social é coisa de preguiçoso. Isso tudo não está no campo da realidade patológica, mas está no campo da construção social, da construção da cultura. E é disso que nós estamos abordando, a necessidade de não vermos a doença apenas como algo que deve ser estudado por médicos. Deve ser estudado também por filósofos, por historiadores, por sociólogos, por antropólogos, por pessoas dos vários campos das ciências humanas, das ciências sociais, porque esse componente social precisa ser abordado. Um outro exemplo que eu posso indicar é que nós estamos aqui, eu estou no estado da Bahia, eu particularmente estou na Bahia, e na Bahia, quando foram escolher feriados, para compensar, uma forma de compensar o fato de estar tudo parado era adiantar feriados. E era possível adiantar qualquer feriado. E feriados que evocam reflexão, uma compreensão um pouco mais cuidadosa da vida,
são feriados como finados, feriados que apontam para essa necessidade de refletir. Porém, o governo do Estado, quando determinou os feriados que serão antecipados, antecipou o feriado, por exemplo, de São João. Só que São João aponta, no contexto cultural em que estamos, para o congraçamento, para o festejo, para a celebração da vida. Então, as pessoas, quando descobriram que o São João tinha sido antecipado, celebraram, muitas delas, o São João, e depois, no dia de São João, que chegou a posteriori, celebraram o São João uma segunda vez. E por que o governo toma essas medidas? Por causa da dificuldade de chegar que políticas públicas devem ser construídas também com a escuta desses agentes, que são pessoas das ciências humanas, das ciências sociais, dos vários campos de conhecimento, para que as decisões sejam tomadas considerando não apenas a realidade patológica, mas também a construção social da doença. Então, doença, epidemia, pandemia, endemia, precisam ser tratados nessa dinâmica, na dinâmica da construção desses conceitos por meio de um avanço da filosofia, das ciências da história, da antropologia, da sociologia, como disciplinas, campos disciplinares que podem contribuir para a construção dessa mentalidade em torno da doença, ajudando a enfrentar uma pandemia. E é por isso que a gente precisa perceber que nós temos essas concepções de doença como construção cultural, às vezes como rivais da ideia de doença como uma força por si só. E, na verdade, as duas coisas devem caminhar juntas. Se você consulta, por exemplo, eventos históricos importantes, como, por exemplo, a revolta da vacina, aqui nós temos uma imagem que é uma charge que aponta para essa ideia que a população tinha de que a vacinação obrigatória, compulsória de toda a população, de que isso era, de alguma maneira, algo que atentava contra a liberdade ou algo que era justificativa para cometer abusos. Então, há um embate em torno de uma questão que aparentemente é médica, que é da vacinação. Há também a questão da discussão sobre o papel do agente da saúde dentro desse campo de embate social, em que a sua intenção, mesmo que seja puramente científica, não acho que seja, sempre há um componente social, cultural, na maneira como nós construímos nosso discurso, sempre há uma intencionalidade que não é apenas puramente médica, mas a forma como o sanitarista, como o epidemiologista, como o médico em geral, como o enfermeiro, como o auxiliar de enfermagem, assistente de enfermagem, a forma como esses profissionais são vistos não tem só a ver com a sua competência clínica ou na sua atividade de profissional, mas tem relação com como essa atividade profissional é compreendida nas populações atendidas. E o que podemos dizer também é que há um volume muito grande de pesquisas nas últimas 3 décadas sobre doenças na história, e essas doenças na história mostram as mudanças sociais e políticas que estão ligadas ao surgimento da doença, ao desenvolvimento da doença e também o que a sociedade é mudada quando a doença acaba. A sociedade não é a mesma. O impacto da morte em massa de populações por causa de uma epidemia, por exemplo, isso gera efeitos que precisam ser também mapeados. E há uma pesquisa desenvolvida nos últimos 30 anos, pelo menos, indicando isso. Outra coisa, nós temos efeitos de pandemias que são efeitos demográficos. Por exemplo, doenças que atingem uma determinada população levam a um período de estagnação ou até mesmo queda da população em um determinado espaço. Então, quando visitamos o episódio da peste negra na Europa, e a peste negra ela é provocada por um agente patológico chamado Yersinia pestis, né? E você tem tipos diferentes de peste, né? Você tem, dentre essas possibilidades de peste,
Você tem a peste septicêmica, que é aquela que provoca o enegrecimento das extremidades do corpo, e por isso peste negra, porque vai deteriorando as extremidades do corpo e fica negro os dedos das mãos, os dedos dos pés, os cotovelos, ou seja, as extremidades ficam negras e depois isso é já indicação de um estágio grave da doença. E o que acontece nesse caso da peste negra na Europa, no século XIV, também no início do século XV, é o declínio, a queda da população, que gera também uma série de mudanças sociais. Obviamente, não é apenas a queda populacional, mas estamos dando um exemplo demográfico para indicar como essas mudanças são mudanças que provocam efeitos naqueles que continuam convivendo em sociedade e que vão mudar seus hábitos de consumo, vai mudar a forma como as cidades são organizadas, mudará a maneira como pobres e ricos se estabelecem no território, mudará a noção de higiene, a concepção de morte, de vida, a própria religião. Então, há vários efeitos da ocorrência de uma pandemia, de uma epidemia, até mesmo de uma endemia duradoura. Quando você tem uma endemia, ou seja, uma doença que é uma doença que permanece num determinado território por um tempo mais estendido, a epidemia tende a ser um pouco menos duradoura e atinge uma localidade que pode ser mapeada. Claro que esse conceito é um conceito muito seminal, né? Muito inicial, muito incipiente ainda. E a pandemia seria algo que atinge muitas localidades, a gente não tem critérios definidos, mas atinge os continentes e atingiu significativamente a ponto de você encontrar essa doença, essa enfermidade em vários espaços, é uma pandemia. Tanto a pandemia quanto a epidemia tendem a ter uma duração menor e tendem a ter surtos. Então, você tem o primeiro ciclo, uma recorrência da doença, 2 ou 3, mas é por um tempo determinado. A endemia é aquilo que perdura. Mesmo a endemia tem efeitos sociais, efeitos significativos. Nós temos convivido com a endemia de dengue, por exemplo, agora chikungunya e zika, e os hábitos tendem a... Existe uma pressão governamental para que os hábitos sejam mudados na maneira como nós lidamos com aquilo que nós temos, que pode servir de facilitador para o vetor das doenças, que é o mosquito específico, geralmente o Aedes aegypti, no caso brasileiro, o Aedes aegypti. Então, para evitar a proliferação do Aedes, nós temos campanhas já, desde que eu me entendo por gente, desde que eu tenho consciência por assistir televisão e por conviver socialmente, desde criança eu sei da coisa de não deixar pneu, não deixar vaso de planta. Isso já virou parte do imaginário, já virou parte da cultura, mas não virou parte da cultura que soluciona o problema. Exatamente porque você tem ações e reações, e elas são sociais. E cabe a nós, por exemplo, explicar por que são feitas campanhas para a resolução desse problema gravíssimo de saúde, que mata milhares todos os anos, e as explicações elas não podem ser meramente do efeito da propaganda do marketing. Tem que ser do campo da psicologia social, para entender por que você faz campanhas recorrentes e as pessoas continuam com os mesmos hábitos. Tem que ser do campo da antropologia, para perceber a cultura como um fenômeno de longa duração, do campo da sociologia, do campo da história, para mostrar como essas doenças elas têm essa resistência, já que é longa duração, como ela perdura, ou também as mudanças de comportamento, as mudanças de práticas sociais. É por isso que o historiador está aqui falando com vocês, para trazer esse olhar um pouco diferente, mas que também é utilíssimo para que vocês construam a maneira de pensar doenças de uma maneira que não é muito comum, não é muito corriqueira. Avançando um pouco mais, também existe um elemento de diferença de classe nas doenças. As doenças não atingem pessoas, muitas vezes não atingem as pessoas a partir de um componente meramente biológico, mas também por um recorte social. Nós temos hoje, no Brasil, na epidemia de Covid-19, uma grande maioria de negros pobres que vivem nas periferias das grandes cidades como principais vítimas da doença.
não é por causa da complexão física ou de algum elemento biológico, mas é um fenômeno da pobreza. A maior parte dos pobres brasileiros é negra. A maior parte dos que moram em periferia no Brasil também é a população negra. Então, os pretos e pretas é que são atingidos por essa doença e também têm mais dificuldade de acesso ao sistema de saúde. Logo, a diferença de classe determinando o desenvolvimento da doença, que começou com as pessoas de classe média e das elites brasileiras que podiam viajar para o exterior e trouxeram essa doença. E hoje a doença já se transferiu para essas pessoas pobres. As doenças têm efeitos políticos e, mais do que nunca, nós temos notado isso, já que faz parte do discurso político brasileiro hoje, nós estamos vivendo isso agora, o embate político em torno da doença, da pandemia. E aí a máscara, por exemplo, que é uma proteção, se transforma parte de um embate que é político, ou seja, as pessoas devem usar máscara para protegerem umas às outras, aí uns apelam para a liberdade, ou seja, a liberdade de contagiar o outro. Mas a liberdade, essa palavra liberdade é uma palavra com um sentido muito positivo, o que faz com que uma coisa ruim, que é a possibilidade de mais gente ficar doente, seja submetida a um conceito positivo no imaginário das pessoas, que é a ideia da liberdade. E, ao mesmo tempo, os indivíduos dizendo do isolamento social, e aí eles são confrontados com a ideia, mas vão sobreviver do quê? Por causa da fome, a fome mata mais. Mas quando você vai vislumbrar as medidas sociais de proteção aos mais pobres do governo, são medidas deficitárias, são medidas que são trágicas, na verdade. Nós estamos vivendo, neste momento, uma crise de abastecimento de arroz e daqui a pouco de algodão, por causa do governo ter desmantelado as estruturas de proteção alimentar da população, usando os armazéns, o armazenamento dos produtos para que no período de entre-safra os produtos estivessem disponíveis. Então você percebe políticas contra os mais pobres, políticas que são nocivas aos mais pobres, mas aí, de repente, esses que fomentam essas políticas falam dos mais pobres voltarem ao trabalho porque, por causa do vírus da fome, é pior do que o coronavírus. Na verdade, não tem sentido. A preocupação com os pobres não existe em vários momentos. E por que estão preocupados com os pobres? Aí é preciso decodificar isso, como nós queremos, na verdade, que as pessoas pobres continuem trabalhando para os ricos. Então, é uma instrumentalização do discurso, de forma que os pobres se sintam contemplados, mas que, na verdade, atendam os ricos, porque os ricos terão os pobres ao seu dispor para serem contaminados. As pessoas que trabalham nas casas, as domésticas, os jardineiros, serem contagiados pelos seus patrões e não terem assistência médica que seus patrões terão. Então, nós temos doenças e efeitos políticos, porque as políticas públicas são definidas a partir desse recorte do poder, que determina como será a gestão da política pública de saúde. Também nós temos a questão das doenças da economia, outra coisa muito, muito importante hoje em dia, uma vez que as questões econômicas estão em voga, já que a justificativa para fazer com que as pessoas retornem para as atividades profissionais é exatamente a quebra da economia. Só que as pessoas já têm passado, o Brasil volta para o mapa da fome, as pessoas já têm passado por situações muito difíceis, e isso é uma coisa construída desde o teto de gastos e também a reforma trabalhista e depois a reforma da Previdência. Nada disso beneficiou, nada disso foi transformado em política social, nada disso foi transformado em ajuda para o pobre. E agora usar a desculpa da economia é, na verdade, para atender grupos econômicos, interesses, muitas vezes externos, estrangeiros, e os especuladores. E nós temos também efeitos intelectuais e culturais das doenças, porque, por exemplo, a geração que agora vive a pandemia de Covid-19, que nunca tinha vivido nada parecido, nós não tivemos a experiência com a gripe espanhola em 1918, é uma geração anterior à nossa, nós não tivemos experiência com a febre amarela, que é tão importante no século XIX, do século XX também, numa parte dele. Ou seja, nós não tivemos experiência com várias
vários surtos epidêmicos, várias epidemias, ou mesmo pandemias. E agora que nós temos essa experiência, isso muda a nossa maneira de enxergar, e a prova disso é a gente estar aqui falando sobre doenças num evento. Isso mostra como é importante nós captarmos, dentro dessa dinâmica da discussão de doenças, que há uma mudança intelectual, há uma mudança de cultura provocada pela doença. Nós não seremos os mesmos depois da pandemia de Covid-19, porque nenhuma civilização, historicamente, foi a mesma depois de uma pandemia ou depois de uma epidemia. Isso muda os costumes, as muitas pestes em Roma, muda a maneira como os romanos organizam a cidade, ou os romanos vivem, como os romanos tomam medidas contra a doença. A peste em Atenas muda a maneira como a religião ateniense é vivenciada, muda a maneira de compreender a vida, compreender os ritos funerários. Então, nós temos episódios históricos que mostram mudanças na cultura, no próprio comportamento social, por causa de doenças, por causa do processo de morte, por causa de uma doença que atinge a muitos. Avançando um pouco mais, há uma investigação sobre doenças, que é uma investigação de bastante tempo, especialmente dessa coisa do intercâmbio de doenças, e até da utilização da doença como arma contra adversários no campo do embate, que é o embate que a gente pode chamar de embate imperialista, a tentativa de dominação. Então, nós temos, por exemplo, esse livro, Imperialismo Ecológico, a Expansão Biológica da Europa entre 900 e 1900, de Alfred Crosby. Esse texto é um texto publicado, se a gente for primeiro pensando no autor, esse autor é um americano, né? Um americano que escreveu 2 livros importantes. Ele já é falecido, morreu há 2 anos atrás. Ele escreveu o Intercâmbio Colombiano e Imperialismo Ecológico, que é esse livro que nós estamos. Os 2 livros foram publicados, respectivamente, em 1972 e 1986. E esse texto, Imperialismo Ecológico, ele é um texto que que vai mostrar como o componente das doenças foi parte do processo colonizatório, ou de dominação, ou de violência contra os povos aqui das Américas. Ele vai mostrar isso no seu texto. Nesse livro tão importante, né, ele vai discutir a expansão da Europa entre 900 e 1900, ou seja, não apenas as Américas, eu estou destacando as Américas, mas não é só apenas isso, e ele vai falar desse campo que a gente chama de história ambiental. Inclusive, a gente pode falar que esse texto influencia os estudos pós-coloniais. A história ambiental é o estudo da interação humana com o mundo natural, no tempo, mostrando como o meio é influenciado pela presença humana e vice-versa. Esse livro, ele vai mostrar primeiro a Europa como uma zona temperada, que você tem os europeus se concentrando num determinado espaço, eles não têm como produzir excedentes de alimentos, e o que eles passam a fazer é deixar a sua terra natal e procurar a vida em outros espaços. E eles começarão esse processo imperialista para conseguirem satisfazer sua necessidade de suprimentos básicos, já que eles não conseguem suprimentos por causa do clima e da própria possibilidade de produzir aquilo que eles precisam, aquilo que eles desejam. Então, eles começam a construir um processo imperialista, um processo de dominação contra outros povos, e eles utilizam para isso um elemento ideológico que é a reivindicação de superioridade, mas também utilizam um processo de conquista que usa processos biológicos e ecológicos. Então, eles vão domesticando animais, ele vai contando como eles aprendem essas tecnologias e como eles utilizam isso para produzir dominação. Então, a doença como um elemento que pode ser manipulado pelo homem, pode ser manipulado pelo indivíduo que pretende dominar, pode ser manipulado para subjugar terras próximas e distantes da Europa. E assim, o que a gente vai perceber
nesse texto, Imperialismo Ecológico, é a indicação clara da doença como algo que é objeto de intercâmbio, porque os europeus trazem doenças para as Américas e nós transmitimos as doenças americanas para os europeus, mas também como os europeus vão lá e utilizam a varíola como um elemento como uma arma biológica contra os povos, e como eles manipulam bem essa coisa dos povos nativos americanos não terem defesas contra doenças que eles portavam e que já eram doenças endêmicas e que eram menos nocivas aos europeus, mas eram mortais para os povos originários da América. Pensando, então, na questão da definição de doença no mundo ocidental, as definições geralmente são dadas por elites sociais, políticas e intelectuais. Então, na definição de doença, nós observaremos que há um certo enquadramento ideológico para beneficiar essas elites que produzem essas definições. Então, para dar um exemplo, na época da gripe espanhola, nós temos aí também um recorte de jornal. Aí temos uma legenda: ora, doutor, não há preservativo contra a espanhola, que é uma menção à gripe espanhola. Como não há? Excelente, não ler jornais. A ideia de que se você não acessa a mídia, você não vai ter pânico e não vai ficar vulnerável à doença. Essa ideia, que é uma ideia de 1918, é recorrente hoje em dia. Então, o que a gente faz? Tem uma realidade e tem a mídia reportando a realidade. O que a gente faz? Fala para as pessoas não consultarem a mídia, porque a mídia está trazendo pânico. E aí, é tipo assim, se você não vê, a coisa não existe. Essa tendência à fuga é uma tendência que é construída por uma elite política, que não quer se prejudicar como incompetente na reação contra uma doença. Então, eles enquadram a enfermidade como algo que está debaixo ou sob a manipulação dos entes, dos indivíduos que estão fazendo a gestão da informação, no caso, a imprensa. Então, nós temos observado isso. Tem um organismo que está fazendo a fiscalização das queimadas e ele está reportando as queimadas que vamos questionar os dados, vamos falar que os dados estão faltando referências. Tem a mídia que está reportando o número de mortos, vamos começar a falar que tem que reportar o número de curados, que é uma coisa absurda. Então, vocês imaginem, numa epidemia, numa pandemia, que é o que estamos vivendo, você precisa do número de mortes para perceber a mortalidade da doença, para ter as ações de combate e até viabilizar essas ações. Quando você fala do número das pessoas que ficam saudáveis, numa doença que mata 2%, você está, na verdade, colocando um número diante do outro para diminuir o impacto da doença. Isso é um crime, porque isso é um crime de desinformação. Claro que vai ficar mais gente curada da doença, porque geralmente as doenças não são tão mortais. Raramente tem uma pandemia, uma epidemia que mata mais do que pessoas que ficam curadas. Mas quando a gente olha o número 2% da população brasileira, nós somos 210 milhões de pessoas. Se você colocar 10%, são 21 milhões de pessoas. Se você colocar 1%, são 2 milhões e 100 mil. 2 milhões e 100 mil pessoas mortas, pensar que porque tem muito mais gente curada do que muito mais gente doente, pois bem, na taxa que estamos, você tem uma mortalidade que pode produzir 2 milhões de mortos. Obviamente, isso é absurdamente... isso é absurdo e não devemos comparar o número de 210 milhões com o número de 2 milhões e 100 mil pessoas, porque 2 milhões e 100 mil pessoas importam muito. Se fosse 0,5% de mortalidade, se fosse 0,1% de mortalidade, já importava, porque toda a vida importa. Então, essa coisa de fazer propaganda do vírus, olha como nós estamos vencendo o vírus, e ligar um remédio inexistente, é outro crime, porque quando você dá um remédio que não tem efeito nenhum, as pessoas, a maior parte delas ficará boa mesmo. Então, você vai atribuir ao remédio a condição clínica de recuperado, de curado da doença, mas o medicamento não teve efeito nenhum nisso. Mas quando você indica um medicamento que tem efeitos colaterais como a hidroxicloroquina, que gera alteração no organismo, que tem efeitos colaterais graves, você tem um aumento na taxa de mortes, porque você tem pessoas que vão morrer pelos efeitos
ou que vão ficar com sua situação agravada pelos efeitos da medicação. Logo, o que nós temos aqui é um jogo de informação, e esse jogo de informação é criado por quê? Por quem? Por uma elite social ou econômica que quer as pessoas de volta ao trabalho para ele poder ficar concentrado lá no seu apartamento de luxo, e as pessoas que morram, mas que gerem riqueza para ele, a elite política que se aliança a essa elite econômica, dizendo assim, que você deve cumprir, não deve cumprir isolamento social, mas deve usar tratamentos que não são eficazes. Pronto, você tem uma aliança de uma elite econômica com uma elite política. E aí você tem uma elite intelectual que faz o discurso, às vezes, contra essas elites econômicas e políticas, sociais e políticas, mas não é popular o discurso. A elite intelectual que atinge o povo é, às vezes, o jornalista que defende o governante que é querido por uma parcela da população. Então, você tem um encontro de um grupo que mobiliza um discurso público que redunda em um maior número de mortes, um maior número de mortos. De fato, isso não está no campo da discussão da biologia, está no campo da discussão das ciências humanas, das ciências sociais. E é por isso que nós estamos discutindo esse assunto. Pensando um pouco mais, para a gente pensar a doença como um processo material e um processo biológico, a gente quer citar Henry Siderist. A gente cita esses autores para a gente conseguir mapear de onde vem a nossa noção de doença, a nossa noção de enfermidade. Às vezes a gente não sabe de onde vem as nossas compreensões desses assuntos. E basta consultar determinadas referências a nós desconhecidos que nós perceberemos que nossa mentalidade, a nossa forma de pensar já foi determinada e muito por esses indivíduos. Esse Siderist, ele nasceu na França. Então mas ele atuou a maior parte da vida na Suíça. Então ele é conhecido como um médico atuante na Suíça, um médico suíço. Ele se formou em Zurich em 1917. E aí ele, por exemplo, ele é porta-voz, já quem está falando do SUS, do seguro de saúde obrigatório. Então essa ideia de um seguro de saúde obrigatório que dê proteção para toda a população é uma ideia que ele constrói, né? Ele tem um texto chamado História da Medicina, que é um texto importante, fundamental, e ele é importante também porque ele migrou para os Estados Unidos e se tornou diretor do Instituto de História da Medicina da Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos. Ele foi alguém influente nessa ideia de medicina social ou socializada. A gente tem, portanto, que quando a gente pensa no Henry Siderist, tem que pensar em alguém que vai construir uma discussão sobre o que é doença e vai atuar na Europa e nos próprios Estados Unidos da América. Então, as suas ideias se tornam ideias relevantes. Ele depois vai para o Canadá, inclusive. Então, a gente tem alguém que passa a construir uma mentalidade de doença. Ele tem análise de medicina norte-americana e soviética, inclusive. Ele tem um tratado de 1937 que ele discute medicina na antiga União Soviética, e ele vai falar da história da medicina em 8 volumes, dos conceitos médicos, e vai construir esses conceitos médicos a partir dessa compreensão de medicina como um processo, de doença como um processo material e um processo biológico. Ponto. Processo material, processo biológico. Obviamente, ignorando essa questão da medicina, da doença como um componente cultural e um conceito que precisa ser também mapeado, especialmente a partir das reações e dos fenômenos sociais que a doença provoca. Então, primeiro ele vai afirmar que a doença existe à parte dos seres humanos, porque é um organismo que dificilmente precisa do ser humano. Mas se passa a atuar no ser humano, a doença acontece como um processo biológico. Uma outra perspectiva desse indivíduo, Arvin Acker-Knecht, essa compreensão
desse também estudioso das doenças, é que a doença é muito antiga, muito mais antiga que a humanidade, na verdade, tão antiga quanto a vida na Terra. Bom, esse autor, Erwin Heinz Ackernert, ele é um indivíduo que nasceu em Zurique, ou seja, está nesse mesmo contexto, Stettin, na verdade, ele nasceu, ele é alemão, né? Ele atuou na Alemanha e fugiu da Alemanha e depois foi atuar na Suíça. Então, esse segundo autor que nós estamos citando, ele é importante porque ele também foi para os Estados Unidos e também foi um influente historiador da medicina. E aí ele vai trabalhar com a doença como algo que deve ser analisada pela história social e pela história cultural. Ele foi o professor da história de medicina da Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos. Basicamente, se a gente for pensar na sua origem de nascimento, né, ele nasceu na Pomerânia, né, a cidade que ele nasceu fica na Baía da Pomerânia. Então, na verdade, eu falei Alemanha, mas é Polônia, tá? É uma região específica. Ele era filho de um crítico literário importante, que tinha o mesmo nome dele, né, Erwin. Ele estudou medicina, história da literatura, se formou na Universidade de Leipzig, então ele atuou na sua formação na Alemanha e atuou na reforma médica alemã. Por isso a vinculação dele com os alemães. E depois fugiu e foi para os Estados Unidos, Suíça, Estados Unidos, ele atuou na Suíça também. Então, o mapa dele é um mapa semelhante do autor anterior que nós falamos, mas ele tem como marca fundamental a construção de um texto, uma curta história da medicina, um texto de 55, e esse texto vai construir o que a gente chama de etnomedicina, que ele vai mostrar a história médica numa abordagem de comportamento, que geralmente era negligenciada na terapêutica. Então, como a doença é antiga, ela interfere no comportamento, nas mudanças sociais, e ele, então, é o precursor dessa etnomedicina. Um terceiro texto que nós queremos indicar, de Robert Hudson, e a gente já vai caminhando para o final de nossa fala, estou dando exemplos de pesquisas nesses campos. Então, o terceiro texto que nós queremos destacar é Disease and Its Control, The Shaping of Modern Thought, de Robert Hudson. Robert Hudson entende que as doenças não são entidades imutáveis, mas construções sociais dinâmicas, e têm suas próprias biografias. Robert Hudson avança, portanto, nessa direção de compreensão da doença como algo que tem impacto social, algo que já estava sendo trabalhado, obviamente, e essa noção de uma doença como algo que tem impacto social exigia que entendêssemos as doenças a partir da perspectiva humana em relação às doenças. E é com isso que ele, de certa forma, trabalha. O seu texto, Disease and Its Control, é um texto que tem como objetivo, entre outras coisas, é um texto também de história da medicina, como a gente tem visto. Mas ele vai mostrar como os conceitos de doença vão afetando a maneira como a doença é tratada. E como nós podemos analisar na história das doenças, as doenças e as diferentes abordagens e compreensões da doença como um componente social. Logo, a gente está aqui num campo parecido com o campo que eu tenho trazido para vocês. Outra coisa também que a gente pode dizer é que Michel Foucault, a gente pode indicar The Birth of the Clinic, o nascimento da clínica, mas a gente pode citar Foucault para falar de historiadores, antropólogos, sociólogos que têm dito que doença, saúde e morte não são apenas fenômenos físicos, naturais e objetivos, mas são fenômenos culturais, são fenômenos sociais, são fenômenos que têm lastro nessa questão. Então, o próprio conceito de doença, saúde e morte muda de acordo com a sociedade, muda de acordo com a cultura. E essas construções sociais da doença, que levam, às vezes, ao isolamento e estigmatização de muitas pessoas em épocas, lugares, ou seja, tem efeitos reais. Por exemplo, a lepra. A lepra, quando nós observamos a construção social da lepra no antigo mundo israelita, a lepra era uma doença que indicava que o indivíduo era amaldiçoado, ele tinha que ser afastado do convívio social.
e ele tinha uma condição de impureza cultual, então ele não podia participar do culto a Yahvé, a divindade israelita, porque ele tinha uma condição de leproso. Então não é apenas a doença lepra, não é apenas a doença lepra que é considerada, mas a doença tem implicações na dinâmica da interação social, porque o leproso não pode participar do culto, o leproso não pode partilhar da cidade, o leproso tem que ficar numa cidade à parte, em que ele fica lá com os outros leprosos, segregado. Então, essa ideia de que o vírus é chinês, o vírus não tem passaporte, o vírus não é chinês, nem americano, nem espanhol, nem brasileiro, nem chileno. O vírus é um elemento da natureza, mas quando se carimba o vírus com uma determinada etnia, e se diz que no Brasil, pula no esgoto, ninguém fica doente, por isso o brasileiro é um caso à parte, tem que ser estudado, é uma compreensão xenofóbica, uma compreensão preconceituosa da doença, em que se coloca povos mais ou menos aptos para sobreviver. É uma compreensão preconceituosa, radicalmente preconceituosa, que cria rótulos e narrativas históricas falsificadas para identificar um povo como um povo mais sujo, outro povo como um povo mais doente, outro povo como um povo mais apto, outro povo como um povo mais forte. E assim vira uma questão de aptidão biológica. Isso não é nada mais ou menos do que o eugenismo, a eugenia, ou seja, a ideia da supremacia de raça, da manutenção da vida dos mais fortes, é relançada, é uma eugenia relançada. E também o higienismo, a ideia de que tem grupos que precisam ser afastados porque são grupos perigosos. Então, cuidado com o preto porque ele tem tendência a cometer crimes, cuidado com o chinês porque ele come cachorro e ele não tem higiene, cuidado com o francês porque ele cheira mal, todo francês fede. Essas coisas xenofóbicas que são construídas como discursos sociais e que as pessoas falam como se fossem piadas, mas que na hora do vamos ver, viram coisas graves para segregar pessoas. Isso mostra que as doenças não são apenas analisadas objetivamente como fenômenos biológicos, mas também como fenômenos dessa natureza, que é a natureza social. Eu até tenho mais coisas para dizer, eu vou apenas apontar que essas concepções humanas de doença, que fazem mudanças sociais, políticas e econômicas, se enquadram legitimamente no escopo desse curso que eu estou dando aqui agora. Nós precisamos trabalhar essa dimensão das doenças. Obviamente, o tempo não me permite mostrar eventos históricos, mas eu estimulo você a procurar os livros que nós indicamos, especialmente o texto do Alfred Crosby, para você perceber como as doenças, epidemias, pandemias, endemias podem ser abordadas a partir desse outro viés. Agradeço a todos e todas a escuta, agradeço também a Emily o convite, muito obrigado a todos e todas, estou aberto aqui para as perguntas ou questões que vocês queiram colocar. Como eu consigo ler as perguntas, eu vou até já lendo a pergunta de Ayla Michele Oliveira. Tendo em vista as doenças, além de uma questão de saúde, como a pandemia de Covid pode afetar a nossa sociedade? Eu já posso responder que já afeta a sociedade, né? A sociedade já está afetada pela Covid-19, vide como nós mudamos a nossa compreensão. Primeiro, nós desenvolvemos a xenofobia contra os chineses, porque muita gente acredita mesmo que os chineses são a origem das doenças. Depois, nós começamos a entender que os tratamentos aptos são tratamentos vindos da Europa. Então, a vacina russa não serve nem a vacina chinesa, só serve a vacina feita na Inglaterra, a vacina de Oxford. Não importa que, para produzir a vacina, você tenha pesquisadores chineses, pesquisadores russos. Não, o que importa é que a vacina veio de lá. Então, nós radicalizamos a xenofobia, o preconceito, a discriminação. Isso é um efeito já da pandemia. Mas há outros seus efeitos, né? Há tantos outros efeitos. A indicação da higiene. Nós nos comportávamos e sempre tínhamos problemas recorrentes com gripe e mortes anuais de gripe por causa da nossa dificuldade de entender. A gente via com estranheza quem vinha com máscara, por exemplo. Era uma pessoa assim, a pessoa tem o quê? Tem uma doença grave e por isso está de máscara? Hoje nós entenderemos melhor o lavar as mãos, o higienizar, o não estar em lugares aglomerados como, na verdade, uma questão de saúde. Eu acho que nunca mais alguém vai no cinema
qualquer pessoa minimamente consciente vai no cinema e, ficando doente depois, vai pensar que ficou doente por acidente, vai relacionar minimamente a aglomeração à sua condição clínica. Ou seja, essas são, por exemplo, algumas questões, há várias outras, mas dando uma resposta bem genérica a esta. Certinho, professor. Eu acho que a gente precisa agradecer, né? Foi de extrema importância a sua contribuição, no sentido de que estamos dentro do evento de saúde, a gente traz uma perspectiva diferente sobre as doenças, né? Entendendo que elas são, de fato, um fator social também. Enfim, eu agradeço a participação, o aceite do convite, em nome da organização do evento. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigado.